A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos jovens. E nós vamos aprender muito sobre a palavra de Deus nesse terceiro trimestre da CPAD. Lembrando você que está chegando hoje, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Vou ter o prazer de te receber por aqui. Deixa aí o likezinho, seu joinha, deixa aí também o seu comentário, gente. Eu fico muito feliz em te receber por aqui. Que bênção de Deus. Lembrando a você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. E é claro que já estou disponibilizando também material para você utilizar em sala de aula. É só você clicar e baixar no link na descrição ou no comentário aí embaixo. Fica à vontade. Pega esse vídeo, joga nos grupos de WhatsApp da sua igreja, de Escola Bíblica Dominical. Ajude a gente a chegar mais longe, evangelizando e falando da palavra de Deus. Então vamos que vamos? Vamos juntos aprender da palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 3 aqui da classe dos jovens. Vivendo em santidade e integridade. Olha que coisa importante. Estamos analisando as cartas do apóstolo Pedro, tanto a primeira como a segunda. Mas agora nós vamos analisar esse conceito que estamos trabalhando aqui. É muito importante você entender que você é servo da palavra. Inicie a sua lição apresentando o texto bíblico da lição. Lembre-se também de observar que a sua lição hoje possui 3 objetivos específicos. Fique atento para você não fugir do assunto. E observe que a sua lição hoje tem 3 pontos, tá? Apresente ponto a ponto da sua lição, isso vai te ajudar muito. O primeiro ponto da sua lição vai trabalhar sobre o seguinte argumento hoje na Escola Bíblica Dominical. O primeiro ponto da sua lição vai trabalhar sobre conselhos para a vida. Se você analisar o capítulo 1 da primeira carta, versículo 13, você vai encontrar um termo conhecido como portanto, que traz a ideia de um raciocínio que Pedro está trabalhando com a igreja. Quando você vê essa palavra aí nesse texto bíblico, você percebe muito bem que o texto bíblico está te trazendo uma ideia. E nós vamos trazer essa ideia em alguns subtópicos aqui para você desenvolver com seus alunos. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento que nós estamos descrevendo para você a partir dessa palavra portanto, que Pedro está ensinando para aqueles irmãos. Prepare a sua mente. Esse é o primeiro subtópico. Ele ficaria assim. Portanto, prepare a sua mente. Ele está trazendo esse conceito para aqueles irmãos. É claro que ele escreve para uma igreja que está espalhada, está sofrendo uma perseguição, está passando por uma luta. É uma igreja também múltipla, formada por judeus, gregos e escravos. E a gente precisa tirar alguns conceitos, algumas ideias que vamos desenvolver em sala de aula com os nossos alunos. O versículo 13 do capítulo 1 dessa carta, Pedro ensina aos irmãos a cingirem os lombos. Essa ideia aqui é uma ideia figurativa. Cingir os lombos era se vestir com uma espécie de roupa que existia naquela época. Mas a ideia aqui de cingir os lombos é o conceito de preparar a mente. Preparar a sua mente para exatamente aquilo que a igreja deveria enfrentar. Para que o cristão, por exemplo, pudesse estar preparado para os desafios através das perseguições, das lutas e, claro, para poder enfrentar essas lutas com a mente transformada em Cristo. Aí também vem aquele conceito de metanoia, novamente, novo pensamento fundamentado em Jesus. Atos capítulo 3, versículo 19, defende isso e, claro, nos fundamenta para isso que estamos argumentando com você. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, também pega o mesmo pensamento, dizendo para aqueles irmãos que eles precisavam ter a mente de Cristo. Então, Pedro aqui está ensinando os irmãos a terem um novo tipo de pensamento, preparar a mente para enfrentar os desafios, preparar o espírito para enfrentar as lutas, preparar a sua vida, o seu coração para enfrentar os problemas,
as dificuldades. É claro que a igreja está enfrentando aqui uma espécie de perseguição, uma espécie de luta que está se levantando contra aqueles que são cristãos, que estão servindo a Jesus. E aquele que é de Cristo precisa compreender, à luz dessa carta, que o sofrimento aqui, a luta e a perseguição não é algo ruim, mas na visão dessa carta é a demonstração de que você está sendo preparado para vencer, ter uma grande vitória, continuar firme em Jesus. Então, o conceito de preparar a mente aqui é a ideia de que o cristão precisa entender que ele não é desse mundo, mas nesse mundo ele enfrenta desafios, e esses desafios são enfrentados firmados em Jesus. O segundo subtópico trabalha sobre o seguinte argumento, analisando ainda esse pensamento de portanto, desse conceito que Pedro está ensinando para aqueles irmãos que estavam recebendo essa primeira carta. Portanto, seja sóbrio. Assim ficaria o segundo subtópico. A ideia de sobriedade que o próprio apóstolo Pedro está trazendo para aqueles irmãos é a ideia de autocontrole, ou seja, um controle dominado pelo Espírito Santo de Deus. A ideia de ser sóbrio aqui é aquele que não está se envolvendo com a bebida, é não estar também embriagado, não ter o seu pensamento, o seu domínio próprio dominado por drogas, por exemplo, como a própria bebida. Mas Pedro está ensinando, portanto, sede sóbrio, seja consciente daquilo que você está fazendo. Efésios 5,18 também traz a mesma base para isso. Pedro está dizendo, portanto, sede sóbrio. Paulo, lá em Efésios 5,18, diz para os irmãos não se embriagar com um vinho que há contenda, mas sejam cheios do Espírito, dominados pelo Espírito Santo de Deus. Além de evitar a bebida, o cristão precisa ser sóbrio, consciente, saber o que está fazendo, guiado pelo Espírito de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6, vale a pena ler esse texto em sala de aula. Esse conceito de sobriedade é característica de um cristão em Jesus. É alguém que tem consciência do que está fazendo. E é claro que essa sobriedade está fundamentada em parte espiritual, está fundamentada também nos frutos do Espírito. Como cristão, precisamos estar enfrentando a perseguição, enfrentando as lutas, como Pedro escreve na sua carta, mas tendo consciência de que nós estamos fundamentados em Jesus. Avance então agora para o terceiro subtópico, que vai continuar trabalhando esse conceito aqui no primeiro ponto da nossa lição a partir do seguinte argumento. Espere na graça. Lembre-se do termo portanto, então ficaria assim, portanto espere na graça. Pedro então está agora orientando os irmãos a esperarem na salvação, a esperarem em Deus, a esperarem na vontade divina. E essa ideia de santificação envolve a graça. Nós, da linha pentecostal, acreditamos que a graça de Deus fornece para nós a salvação. É dom dado por Deus, Deus nos permite escolher a partir do livre-arbítrio, mas a mesma graça também nos oferece a santificação. Essa santificação é trabalhada como um conceito bíblico, real, que nós precisamos santificar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente em Deus. Então Pedro está orientando os irmãos a esperarem na graça. Está escrevendo para a igreja que está passando por perseguição. Alguns irmãos estão fugindo, passando por lutas, mas ao mesmo tempo ele está dizendo, irmãos, em todo tempo, esperem na graça. O conceito aqui traz a ideia de continuem firmes, traz uma ideia de santificação, traz uma ideia de buscar a presença de Deus, traz uma ideia de estar firme com o Senhor. Então Pedro está aconselhando, gente, vale até a pena ler essa carta, faça essa leitura com seus alunos, desafie cada um a ler o texto bíblico em sala de aula, isso vai ser muito bom, ou em casa, vai te ajudar muito na sua ministração. Finalizando esse primeiro ponto da sua lição, descreva isso para os seus alunos.
descreva que nós somos ensinados a ter uma santificação, a crer em Jesus. E avance então para o segundo ponto da sua lição, que vai trabalhar o seguinte argumento: a ordem da santidade. Esse é o segundo ponto da nossa lição. Essa ordem que Pedro dá pode ser trabalhada aqui em 4 subtópicos que vamos desenvolver com você. Lembrando que o material dessa aula em PDF e PowerPoint está disponível aí para você num link na descrição. Clicou, baixou, se você quiser utilizar para te ajudar na sua ministração, na escola bíblica dominical da sua igreja, fique à vontade, tá bom? O primeiro subtópico vai trabalhar sobre o seguinte argumento: filhos obedientes e inconformados. Esse é o primeiro subtópico da nossa lição aqui, do ponto de número 2, que trabalha essa ideia que Pedro está desenvolvendo com os nossos irmãos a partir dessa ideia, dessa ordem para a santificação. E é claro que essa obra da santificação pode ser visível a partir da santificação do cristão, que são conhecidos pela Bíblia como filhos da obediência, crentes em Jesus. Ou seja, são aqueles que têm um padrão de conduta exemplar, que vivem de acordo com a vontade da palavra, obediência, vontade de Deus, obediência. São aqueles que são honestos, são crentes reais, que vivem a graça de Deus em santificação. Esse conceito Pedro está escrevendo para aqueles irmãos que estavam vivendo perseguição, mas ainda tinha gente honesta, tinha gente verdadeira, tinha gente fiel a Deus. E como nós precisamos disso hoje para exaltar a Jesus. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo agora fala que esses filhos da santificação também têm que ser inconformados com o mundo. Tem que transformar esse mundo pela vontade de Deus. E é claro, vivendo essa vontade diariamente, rejeitando, por exemplo, as nossas paixões carnais, rejeitando, por exemplo, o pecado, rejeitando aquilo que não agrada a Deus, mas vivendo de forma honesta, com a conduta ilibada, exaltando a Cristo. Eu espero que Deus te use poderosamente explicando isso para os seus alunos. Ouça os seus alunos participando, isso vai te ajudar muito. O segundo subtópico aqui, do ponto número 2, trabalha sobre o seguinte argumento: o imperativo da santidade. Pedro, então, utiliza um argumento que está baseado em Levítico 11:44. É claro que a santidade é apresentada em Deus, fundamentação está em Deus. E o cristão precisa viver de forma santa, por vontade, por desejo de estar próximo do Criador. Salmo 99:9. A santidade é, na realidade, um imperativo que nos deixa próximos, parecidos com o Criador. Quando nós buscamos ter uma vida santa, nós exaltamos a Cristo. E a santidade é um atributo moral de Deus. Isso quer dizer que Deus não se corrompe, Deus não mente, Deus é santo. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2, vale a pena ler esse texto bíblico em sala de aula com os seus alunos para descrever esse atributo moral do Senhor. João 17:17, a ideia de santificação para o cristão é fundamentada na palavra e Deus orienta o cristão, através de Jesus, a buscar essa santificação de uma forma que agrade a Deus. Então o que Pedro está fazendo? Irmãos, a gente precisa ficar parecido com Jesus. A gente precisa ficar parecido com Deus. A gente precisa estar próximo do Senhor. Gente, eu espero que Deus te use explicando isso. Vamos para o terceiro subtópico, que vai trabalhar sobre o seguinte argumento: a santidade, ela gera integridade. Quando você deseja ser santo, você passa a ser íntegro. É a ideia que Pedro está descrevendo para os irmãos. E como a gente precisa ter pessoas íntegras no nosso meio. E é claro que essa integridade descreve que o cristão passa a ser diferente por causa de Cristo. Quando o cristão é íntegro por causa da santidade, o próprio Pedro faz questão de dizer no capítulo 2, versículo 1, que não há fingimento, não há mentira, não há vaidade nesse coração. Então, como cristãos, a gente precisa agir de forma íntegra, de forma que agrada a Deus. Ou seja, quando você aceita Jesus, você não se importa com o que as pessoas dizem, mas o que Deus diz sobre você. Quando você aceita Jesus, você escolhe então, ao invés de praticar o mal e as coisas erradas, você então escolhe servir a Deus de todo o seu coração.
Quando você aceita Jesus, você procura fazer as coisas de forma honesta. Então, haja de forma íntegra, que exalte a Deus. O quarto subtópico, aqui do ponto número 2, trabalha o seguinte argumento de uma forma prática para a gente entender. A razão da nossa santidade. É importante você ler o versículo 17 aí. A nossa santidade está baseada em Deus. E essa razão é fundamentada também em Jesus. É por isso que a gente precisa viver em temor a Deus. Tem muitas pessoas que estão perdendo o temor, estão praticando coisas terríveis, estão querendo viver no meio da comunidade cristã, no meio da comunidade evangélica como lideranças e estão praticando pecados, perderam o temor. Não perca o temor. Deus está observando tudo, olhando tudo, e um dia nós seremos julgados por isso. E é importante a gente entender que a fundamentação da nossa santidade está em Jesus. Quando aceitamos a Jesus, procuramos viver de forma genuína, íntegra, respeitosa, exaltando a Deus, vivendo em harmonia com os nossos irmãos. Como cristão, nós precisamos ter essa fundamentação. E é claro que essa fundamentação nos traz para perto de Deus. Vamos avançar para o terceiro ponto da nossa lição, que vai tratar sobre o seguinte argumento aqui na Escola Bíblica Dominical da classe dos jovens. A natureza da igreja. É claro que Pedro também nessa carta traz um conceito eclesiológico. E qual é a natureza da igreja? A natureza da igreja está fundamentada em Jesus. Vamos descrever isso de forma prática em 3 subtópicos para a gente entender e encerrar nossa lição. O primeiro subtópico trata sobre o seguinte argumento. Cristo, a pedra de esquina. Quando você analisa o capítulo 2 da primeira carta, você percebe que Pedro agora está fundamentando Mateus 16, 18. E ele fundamenta a igreja, não nele, Petros, pedra pequena, mas em Cristo, rocha eterna, rocha de esquina. Então a fundamentação da igreja, observe bem, não é fundamentada no homem, no pastor Pedro, em você, em mim. A fundamentação da igreja é Jesus. Ele é o dono da igreja, o glória, Ele é o Senhor da nossa comunidade. E é claro que o Senhor é a pedra fundamental, principal, é a essência da igreja. Ele é o fundador dessa comunidade. Observe, se a igreja não estivesse fundamentada em Jesus, ela não existiria mais. Mas como ela está fundamentada em Jesus e Ele é o dono da obra, por isso a igreja sobrevive. E Pedro está descrevendo isso para os irmãos que estão participando por perseguição, para demonstrar para eles que se Pedro, fosse morto, os irmãos deveriam continuar firmes, não em Pedro, mas em Jesus. Porque vários apóstolos estavam morrendo, sendo perseguidos. E Pedro então está escrevendo, demonstrando, olha, nós estamos passando por perseguição, mas o dono da igreja é Jesus. Ele é a fundamentação. Vamos para o segundo subtópico para a gente entender ainda mais aqui nesse terceiro ponto. Capítulo 2, versículo 9. Pedro agora está descrevendo que a igreja é o povo eleito do Senhor. E quando ele fala de eleição aqui, ele está descrevendo tanto para os judeus, mas agora ele está apresentando uma eleição em Jesus, no sangue de Jesus, para os que são gentios. Ou seja, essa porta que abre para a gente. E nós em Jesus somos eleitos para a salvação. Isso quer dizer que todos foram alcançados em Jesus. Aqueles que estão ainda no pecado, estão distantes, também foram eleitos de Deus. Deus deu a oportunidade de salvação para eles, através do sangue. O que deve acontecer? Aquela pessoa precisa ser alcançada pelo Evangelho, reconhecendo Jesus como Salvador, aí entra o livre-arbítrio, e ela então passa a ser parte desse corpo. A igreja é eleita em Deus. Nós somos fundamentados em Jesus. Para ser igreja, eu preciso estar ligado no corpo que é Cristo. Então cai por terra aqui aquela ideia dos desigrejados, que pensam que ser igreja é estar separados, isolados, na sua casa, na sua comunidade pequena lá. A igreja, na realidade, ela é um conjunto, ela é um corpo. Eu só posso ser igreja ligado em Jesus. E ela é eleita no Senhor.
Efésios capítulo 2, versículo 14, diz que essa igreja ela é eleita em Deus, separada em Deus, e essa salvação é oferecida pelo Senhor, tanto para os judeus como para os gentios. Segundo Tessalonicenses 2,13, diz que essa salvação é tanto para o conjunto, mas também como individual. Esse conceito que estamos trabalhando para você. Então Pedro, ele está fundamentando essa ideia para os irmãos, descrevendo: olha, você está eleito em Deus, você foi chamado por Deus, você foi comprado por Jesus no meio dessa perseguição. Finalizando, vamos para o último subtópico aqui do ponto número 3, que vai tratar o seguinte argumento. A igreja é conhecida agora como um sacerdócio real. Esse é o terceiro subtópico. Em Jesus nós passamos a ser sacerdotes. Cristo é o supremo sumo sacerdote. E Pedro está descrevendo que a igreja agora exerce esse sacerdócio real de Jesus na terra. Em Cristo nós exercemos esse sacerdócio. O sacerdócio tem a função de apontar para Deus. Como igreja, nós apontamos para Deus. No meio da perseguição, aqueles cristãos que recebem a carta de Pedro estão entendendo que eles estão ligados em Jesus, fundamentados em Jesus. E fundamentados em Jesus, eles compreendem que agora eles exercem um sacerdócio real. Eu e você exercemos esse sacerdócio para a glória de Deus, apontando para o reino, com as obras práticas, como comunidade da fé. E é claro, gente, que eu espero que Deus use você na Escola Bíblica Dominical, nessa terceira lição para a glória de Deus. Lembrando a você que eu estou disponibilizando material aí, viu? Fique à vontade. E claro, tem aula já preparada dos adultos, jovens e juvenis, e também a quarta aula já está pronta. Se você quiser já assistir, é só clicar e aí você vai perceber que tem todo o material já disponível para você. Um beijo no teu coração, um abraço e até a próxima aula, se Deus quiser.